Agora 7h07 e vamos começar aqui mais uma live falando sobre saúde do corpo e da mente através da meditação. Então, meu nome é Fernando Ranque e eu ajudo pessoas a reconectarem com o seu propósito, com a sua essência. E na live de hoje o assunto vai ser a saúde do corpo e da mente através da meditação. Então, a gente vai trazer aqui alguns conceitos do que é saúde, o que não é, saúde do corpo, saúde da mente, né? E como que essa ferramenta maravilhosa, fantástica, que é a meditação, pode estar nos auxiliando para que a gente se reequilibre, para que a gente se reorganize nesse estado de saúde, né? Saúde que vem a origem da palavra de sanar, de sanação, né? Então, para começar essa live hoje, eu queria compartilhar com vocês, né, três principais definições sobre o que é a saúde. Então, a primeira definição trazida pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, né, que é uma organização mais atual, né, uma organização da segunda metade desse século, onde ela diz que o estado, né, de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né, e que a qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição da saúde. Desse modo, percebe-se a necessidade de analisar o corpo, a mente e até mesmo o conceito social no qual o indivíduo está inserido para conceituar melhor o estado de saúde. Então, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que é a organização mais atual que nós ocidentais estamos ligados, né? Ela traz esse conceito, né, de que para ter saúde não basta a ausência de doença. É um contexto mais abrangente, né? A gente tem que ter um conceito social equilibrado, né? Tem que estar com várias esferas do nosso sistema bem encaixadas ali, bem equilibradas, para que a gente possa ter saúde, né? E a segunda entidade, digamos assim, né, que traz um conceito interessante de saúde, né, vem das medicinas homeopáticas e antroposóficas, que são também ocidentais, né? Então, o conceito que eles trazem é, né, que a saúde seria um estado de harmonia energética e a sua conservação depende de hábitos e sentimentos saudáveis, né? Então, já traz aqui um conceito um pouquinho mais amplo, né? Falando da questão energética, da questão de hábitos, né? Da questão de sentimentos, né? E então já é uma visão um pouco mais integrativa, mais holística, né? E a terceira visão aqui, que eu vou compartilhar com vocês, a respeito do que é a definição de saúde, vem das medicinas orientais, né? Então, as duas principais, mais antigas tradições, talvez, da humanidade, né? Que é a medicina tradicional chinesa, vinda da China, e a medicina ayurvédica, né? Com origem hindu, origem indiana. E o que eles falam, né? Eles colocam que o estado de harmonia da força ou energia vital que circula todos os órgãos, e quando eles falam órgãos, se define mais na medicina chinesa. A medicina Ayurveda já fala mais em todos os tecidos. Então, ela vai mais
mais a fundo ainda, né? Porque os tecidos são compostos de órgãos e tal. Tendo ela, né, essa energia vital, essa força, a capacidade de regular, por seu fluxo harmonioso, os eventuais desequilíbrios do ser humano, considerado por essas medicinas como um todo biossocio-psico-espiritual. Então, dentro dessas 4 esferas, né, biológica, social, psíquica e espiritual. Então, veja, essas medicinas orientais, né, datadas ali de textos de mais de 5.000 anos, né, trazem conceitos amplos, integrativos, profundos, da interconexão com o ser humano, né, com a vida, com a biologia, com o meio social, né, com as outras pessoas, com a psique, né, com a sua saúde mental, com o espiritual, né, o energético, né, essa força, essa energia vital, esse ânima, né, essa chispa que anima não só nós humanos, mas os animais, as plantas, as pedras, né, os minerais têm suas vibrações, cada elemento, cada ser vivo tem uma frequência vibracional. Então, é disso aqui que a medicina oriental trata. É isso aqui que a medicina oriental fala, né? De estar em harmonia com essa energia, com essa força vital, né? E mais para frente, nessa live, eu vou estar falando um pouco mais de como a gente acessar esses campos de equilíbrio da energia, né, através das práticas de meditação, porque a meditação tem origem, né, nessa cultura oriental, né? A meditação vem desses conhecimentos, né, milenares, dessas culturas, dessas sociedades que entendiam o ser humano, entendiam o sistema humano como algo não fragmentado, não separado, né? Mas sim com algo interconectado, né? Com todo o sistema vivo que existe nesse planeta e que está em outros planetas, outros mundos, outras dimensões. Mas a gente vai se ater aqui a isso aqui, né? A essa esfera, essa biosfera, né? Esse mundo com outras espécies, né? Enfim, com tudo que nos rodeia. E isso está conectado diretamente com a nossa saúde, está interconectado diretamente com a nossa saúde como indivíduo, como ser humano, como sociedade, como cultura, né? Enfim, todas as esferas sociais em que a gente está inserido, né? Política, religião, educação, etc., etc., elas também tendem a adoecer se o indivíduo não está saudável, se o indivíduo não está em equilíbrio, se o indivíduo não está são. Então, essas estruturas formadas por indivíduos, né, que não estejam saudáveis, elas tendem a adoecer, elas tendem a romper também. Para a gente entender isso é muito simples, é só a gente observar o sistema, né, o nosso corpo físico como um sistema, né, composto de órgãos, né, que se interconectam, que cada um tem uma função. Quando um desses órgãos, né, adoece ou está em desequilíbrio, vai interferir em todo o restante, né, do nosso organismo, nossa energia vital, né? E nesses sistemas que estão fora de nós, os sistemas sociais, não é diferente, né? Quando um indivíduo ou uma parte do sistema já não está em equilíbrio, em harmonia, né? Ela começa a desequilibrar, ela começa a tirar a harmonia de todos os outros sistemas, né? Então, só para a gente compreender, para a gente visualizar isso, está tudo interconectado, tanto dentro dos sistemas do indivíduo, como fora, né?
Então, a gente percebe os desequilíbrios que nós, como espécie humana, acabamos causando também nos outros sistemas, né, da natureza, dos sistemas dos oceanos, né, através de poluição, né, de uma agricultura desordenada, né, e isso eu percebo que tem a origem numa desconexão com a nossa essência, com quem nós somos, né, com o nosso estado natural, né? Então, quando a gente perde essa conexão, esse contato, é lógico, a gente perde mais facilmente o contato com outros sistemas, outros organismos, né? Então, vamos adiante aqui, né? O que eu percebo que não é saúde, né? O que é não estar saudável, né? Não estar saudável, no meu ponto de vista, é o oposto de estar em harmonia energética, né? Então, é estar em desarmonia, em desequilíbrio energético, desequilíbrio dos pensamentos, né? E quando a gente está em desequilíbrio dos pensamentos, seja porque os pensamentos estão desacelerados, ou eles são pensamentos considerados negativos, pensamentos nocivos para nós mesmos, isso vai desencadeando sensações e sentimentos que também não estão nesse equilíbrio energético, não estão nessa harmonia energética, né? E aí a gente vai densificando isso do pensamento para o sentimento, para as emoções e para as nossas ações. Então a gente começa a ter ações em desarmonia, em desequilíbrio, a gente começa a criar hábitos, a ter hábitos, né, em desequilíbrio, desarmonia, e à medida que a gente vai reforçando esses hábitos e repetindo esses hábitos, né, esses hábitos formam o nosso caráter, formam a nossa personalidade, quem nós somos, né? E isso transforma o nosso destino, transforma quem nós seremos, né, daqui para frente. Então, veja, através de um pensamento, né, que está em desarmonia, em desequilíbrio, a gente vai descendo na frequência, isso vai se materializando para as nossas ações, os nossos hábitos, até que esses hábitos nos tornam quem nós somos, e quem nós somos vai resultar no nosso destino, vai resultar, né, no nosso futuro e tal. Então, eu trago essa reflexão, né, para a gente perceber, né, o início, o start da desarmonia energética começa lá no pensamento, né, lá no nível mais sutil, no nível menos denso da matéria, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a meditação ela traz essa possibilidade da gente ir direto lá na raiz, da onde a gente pode ter o poder, pode ter a potencialidade de mudar, pode ter a potencialidade de se observar e transformar, que são os pensamentos, né? Então, a gente começa a atuar lá na raiz da questão, lá na raiz do problema, lá na raiz da desarmonia, né? Não adianta, por exemplo, eu querer tratar uma característica do meu corpo físico, né, em desarmonia, em desequilíbrio, ou tratar apenas das emoções, né, ou dos hábitos, vou mudar um hábito e tal, né, por exemplo, um vício, parar de fumar, parar de beber, ok, a gente até consegue, mas é importante ir antes desse hábito instaurado. O que originou esse hábito? O que originou esse vício? Né? Por que eu tenho esse ímpeto, esse vício de fumar ou beber, ou seja lá o hábito que for, né? Então, a meditação ela vai te trazendo lá para a camada mais sutil, para o pensamento, para você
observar, né, a origem disso, onde é que está a, a fonte, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, esse termo, a fonte, né? Quando a gente faz muitas trilhas, né, do Trilha Medita e a gente vai em cachoeiras, em locais que tem água corrente, e eu gosto sempre de ir em direção à fonte, para cima, né, onde a água está mais pura, mais cristalina, a gente vai direto da onde a água brota, né, do solo, né? E depois ela vai se misturando, ela vai descendo, ela vai pegando terra daqui, terra dali, né? Então, é isso que acontece com os pensamentos, né? Ele vem, ele vai se, se misturando com as nossas memórias, nossas emoções, com o nosso relacionamento com o meio externo, e aí eles vão começando a ficar um pouco em desequilíbrio, um pouco em desarmonia, né? E a nossa função é voltar para esse equilíbrio, voltar para essa harmonia, né? Então, por que que a meditação ajuda, né? Esse reequilíbrio, né, que a gente acabou de comentar através dos pensamentos, né? O reequilíbrio do corpo, né, do nosso corpo físico, nosso corpo denso aqui, né? Nossa matéria, o corpo onde a gente ingere alimentos, né? O corpo onde a gente se movimenta, a gente transita por esse mundo físico, né? Então a gente tem que cuidar dessa energia vital, dessa, dessa, desse fluido, né? Dessa energia, como diz as medicinas mais tradicionais orientais, né? Então começa cuidando no corpo físico pela alimentação, que é o que você ingere, o que você está colocando ali de nutriente, né? Procurando observar isso, né? De que forma que eu estou nutrindo o meu corpo, que tipo de substância eu estou dando para equilibrar a minha energia vital, né? Estou utilizando alimentos muito gordurosos, com muito açúcar, com muita estimulante, cafeína, etc. Verificar o que eu estou absorvendo e nutrindo o meu corpo e procurando ir além de uma satisfação de sentido, né? Uma satisfação de se alimentar para sentir um gosto e para ter um prazer num determinado alimento. Então você começa a perceber e observar o que que vai nutrir o meu corpo físico de forma saudável, o que que vai me trazer os nutrientes que eu preciso, as vitaminas, né, as substâncias que eu preciso para que a minha mente esteja saudável, para que meu coração, meu corpo, para que eu esteja desperto com energia, essa energia equilibrada, né? Nem no estado muito agitado, muito eufórico, nem no estado muito tamásico, né, que é um termo usado dentro da Ayurveda, quando a pessoa está muito parada, né, muito relaxada, muito acomodada, né? Então a gente tem que equilibrar esse caminho do meio, encontrar esse caminho onde a minha energia esteja equilibrada com o meu corpo, né? Então esse é um dos aspectos da nutrição do corpo físico. Outra questão, o descanso, né? Determinadas horas de sono para cada pessoa tem uma necessidade, de acordo com outros fatores também, uns precisam dormir mais, outros menos, a qualidade do sono também. E quando você começa a meditar, você começa a observar a sua mente, os seus pensamentos, você tende a ter uma noite de sono mais restaurativa. Você tende a ter uma noite de sono aonde você, por ter observado durante o dia os teus pensamentos, a qualidade deles, né, quando você vai deitar na cama à noite, você não fica ruminando aqueles pensamentos e trazendo informações, trazendo estímulos para a tua noite de sono. Então, você deita no travesseiro, normalmente você relaxa, você consegue trazer uma informação de relaxamento para o teu corpo e preparando ele para uma noite restaurativa de sono tranquila, né?
Então, esses dois aspectos, alimentação, descanso, né, o repouso. O terceiro aspecto seria atividade física, né, muito importante para a saúde do corpo físico, né? E quando a gente ouve falar em atividade física, a gente pensa logo em vamos fazer uma ginástica, uma academia, caminhar, correr. Todas as atividades são válidas, porém, você deve escutar o seu corpo, tentar prestar atenção o que te traz uma certa satisfação, um certo prazer numa atividade física que você faça, né? Que vai te trazer uma satisfação, que aquilo vai se transformar num estilo de vida que você vai conseguir colocar na sua rotina, né? 2, 3, 5 vezes por semana, uma rotina de uma atividade física que seja prazerosa, né? Porque, vou dar um exemplo, né? Não adianta a pessoa, sei lá, a pessoa sedentária, nunca fez nenhuma atividade física na vida inteira. Aí ela tá com sobrepeso e aí ela resolve começar a correr, porque ela ouviu falar que a corrida é boa para emagrecer. Então ela pega, compra um tênis e sai a correr por aí, né? Primeiro que ela não tem uma preparatura física, muscular, óssea, ela pode se lesionar, ela pode ter um problema cardíaco, enfim, ela pode ter N fatores, né? Se não tiver acompanhamento e tal. Então, tenta achar uma atividade que seja orgânica, uma atividade que ela seja sustentável. Eu gosto muito desse termo, né? Sustentável, sustentabilidade, algo que você vai colocar na sua rotina e que aquilo ali vai ser agradável, né? Vai te trazer benefícios não só físicos, mas a nível emocional. Você vai estar praticando um movimento, uma atividade física que vai ser, sim, benéfica para o corpo físico, mas o teu emocional vai estar recebendo os benefícios também. Você vai estar satisfeita, vai estar alegre, vai estar contente, né? Não é, agora eu tenho que ir lá fazer aquela atividade, vou lá naquela academia, vou lá naquela ginástica, e já vai com aquele pesar. Não dura muito tempo, você pode ficar alguns meses, talvez anos, mas em algum momento você pode acabar desistindo, né? E se não tiver nenhuma lesão, né? Então, é o conjunto desses três aspectos, né? Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, atividade física, né? E com isso, né, tendo esses aspectos equilibrados, a gente vai restaurando, reequilibrando a nossa energia vital, né? A energia vital, para a gente entender um pouquinho melhor, assim, a gente pode observar, assim, uma criança, um jovem, uma criança, que está ali com toda a sua energia, toda a sua disposição, né, que ela corre, ela brinca, joga bola, ela fica o dia inteiro no movimento, e ela parece que ela não se cansa, né? Ela tem uma energia vital tão saudável, tão equilibrada, tem uma circulação no organismo dela tão intensa dessa energia vital, que parece que ela não se cansa nunca, né? Agora, você pega, por exemplo, nós, né? Qualquer um fica gripado, fica com alguma doença, a nossa energia vital tende a baixar, né? Tende a diminuir, claro, para o nosso sistema imunológico cuidar dessa enfermidade, dessa doença, né? Então, essa energia baixa e a gente já fica sem energia, já fica cansado, ofegante, qualquer coisa, né? Já está ali cansado, né? A mesma coisa em alguns idosos, né? A pessoa chega numa idade avançada e se ela não cuidou, não deu atenção para
esses aspectos, né, do físico, do emocional, do mental, atividade física, ela chega numa certa idade que ela tá com essa energia vital debilitada, tá com essa energia vital fraquinha, né? Tá mais escassa ali, não tem uma circulação, né? Não tem uma fluidez no organismo dela, né? É como a chama de uma vela, você pega uma vela, né? E dependendo ali do tamanho do pavio, você tem uma chama forte, uma chama que tem bastante luz. E se o pavio está pequeno ali, né, você tem uma chama ali que qualquer sopro, qualquer ventinho já apaga, já extingue. Então, isso é nossa energia vital. Isso é nossa energia de vida. Né? A gente tem que olhar para isso além só do corpo físico, além só de exames, né, que a gente vai no médico, não, eu fiz o exame, tá tudo ok, não tenho problema nenhum, não tenho doença nenhuma, então minha saúde tá ok. Será mesmo? Né? Será que essa energia vital, ela tá no ponto máximo que ela poderia estar no teu organismo? Será que não tem como reequilibrar, como melhorar, como potencializar, né, trazendo vitalidade, trazendo vigor, né? Colocando alimentação saudável, colocando atividades físicas saudáveis, prazerosas, tendo um descanso saudável, né? Tendo esse cuidado com a mente, tendo esse cuidado, né, com os pensamentos, né, com as emoções, olhando, observando para isso, treinando a tua mente, né, para ter uma seleção desses pensamentos de forma positiva, forma benéfica, né, de uma maneira que vai te trazer mais vitalidade. Então, é aí que entra a meditação, né? Além de todos esses aspectos que eu comentei, né, do corpo, né, o emocional e tal, a meditação, ela trata em cuidar da mente, cuidar dos pensamentos, cuidar dessa esfera da nossa saúde, né? E eu posso, né, trazer alguns exemplos para vocês, compartilhar aqui, de alguns alunos, alguns participantes, né, que trazem essa experiência, né, de quando participam, quando vão em algum evento nosso realizado, né, através do Trilha Medita, das trilhas, onde a gente faz as meditações, faz o yoga, dos cursos, né, onde as pessoas vêm muitas vezes se queixando de ansiedade ou de estresse, depressão, né? E depois de algumas práticas, ali mesmo, durante a vivência, né? Questão de alguns minutos, alguns instantes, que a pessoa faz essas práticas, que ela consegue extrair o benefício disso, né? No final dessas práticas, ela relata, ela vem para nós e fala: Nossa, eu cheguei aqui com uma carga mental intensa, cheguei preocupado, cheguei estressado, com a minha mente me perturbando, com uma angústia no peito, né? E depois da prática, não, me senti aliviada. Eu vi um testemunho muito legal, uma pessoa falou assim, cheguei aqui como se tivesse um peso aqui no meu peito me esmagando. E depois da prática, não, eu senti um alívio, como se tivesse tirado com a mão isso aqui do meu peito. E eu me senti aliviada, consegui até respirar melhor. Então, olha como a nossa mente, nosso cérebro, nossos pensamentos, nossas emoções interfere no nosso estado aqui, né? No nosso corpo, na nossa respiração, no nosso emocional, né? Tá tudo interconectado. Então, se você vai na raiz, você observa o pensamento, observa o que está se passando aqui, né? É como que automaticamente aqui já vai liberando, aqui já vai se abrindo, já vai se equilibrando, já vai se harmonizando, né? Então, queria compartilhar com vocês um desses vários exemplos, né, que a gente tem que são muito fortes, muito impactantes, né, quando a pessoa vem e coloca isso, né, de forma tão palpável, tão clara ali, né, tão potente, né.
E eu queria compartilhar com vocês aqui na live sobre algumas objeções que algumas pessoas trazem quando a gente comenta, né? Quando a gente compartilha dos benefícios da meditação, né? Para a saúde mental, emocional e física, né? Algumas pessoas falam, Fernando, mas eu não tenho tempo para meditar, né? Enfim, tenho uma rotina muito atarefada, não consigo encontrar tempo, não dá, meditação não dá para mim. E o que eu falo, né, para essas pessoas? O que eu comento com essas pessoas, né? Uma das coisas é sobre a prioridade, né? Eu falo para elas, ok, mas como que tá a sua saúde hoje? Tá ok? Tá em equilíbrio? Tá em harmonia? Ou não? Você está precisando colocar mais atenção, mais foco? Está precisando se cuidar mais? Então, vai da prioridade da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas que falam assim, não tenho tempo, é porque talvez a saúde dela não esteja tão debilitada a ponto dela ter que parar alguns instantes e olhar para isso, né? Então, eu costumo dizer, não deixa chegar num caso extremo, onde você vai realmente ter que parar, né? E aí não é só parar para fazer uma prática preventiva. Muitas vezes o nosso organismo nos obriga a parar através de uma doença, através de uma depressão, através de um caso mais crônico, mais sério, né, de alguma disfunção, né, psíquica, né? Então eu falo para essas pessoas, prioriza um tempinho da tua vida para cuidar dessa energia vital, para reequilibrar, reharmonizar essa energia vital, antes que essa situação de saúde se agrave. Então, não precisa, eu falo para essas pessoas, você parar 1 hora para meditar, né, todos os dias. Não, você pode, durante 5 minutos por dia, e não tem quem não tenha 5 minutos por dia, para fechar os olhos, tomar algumas respirações e observar o seu organismo, sua frequência cardíaca, os seus pensamentos, né? E, e às vezes, se você não tem 5 minutos para fazer isso, eu digo, para 1 minuto, ou se observa por 1 minuto, algumas vezes durante o dia. Opa, como é que eu tô? Como é que tá meu corpo? Né? Como é que tá a minha respiração? Né? Que posição que eu tô? O que eu tô pensando agora? Né? Como é que tá o meu sentimento? Né? Como é que eu tô? Como é que tá o meu estado emocional? Eu tô alegre, tô triste, tô preocupado, tô angustiado. Então se observa, e você fazendo isso repetidas vezes durante o dia, isso vai se tornando um hábito, vai se tornando algo espontâneo, onde você não tem mais que pensar e parar para fazer uma prática de 5, 10 minutos, porque você já está, né? Você já está ali conectado com o que está acontecendo no teu sistema. Então é isso que eu falo para essas pessoas, né? O tempo é uma questão de prioridade e todos nós temos tempo, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, e muitos de nós temos tantas tarefas quanto, né, algumas pessoas que dizem que não têm tempo. Então, essa questão aí é isso que eu comento, né? Outra objeção que as pessoas falam, né, quando a gente diz que a meditação ajuda, auxilia na questão da saúde mental, emocional e psíquica, essas pessoas dizem, Fernando, mas isso comigo não dá certo. Isso eu não consigo, porque eu sou muito agitada, eu não consigo parar, né? Eu até já tentei 1, 2 vezes sentar ali em meditação, mas não consigo, a minha mente não para. E daí o que eu falo para essas pessoas? É justamente porque você não consegue que você mais precisa, né? E quando as pessoas falam, né, por exemplo, eu não consigo parar para meditar, minha mente não para. Sim, a mente não para. E esse é o papel da mente. A mente, ela não para. É que nem o coração. Se o coração parar, a gente morre. Ele não para, né?
Ele não para, ele está sempre batendo. A nossa respiração, a gente pode parar ela por alguns instantes, né? Mas se a gente parar por muitos minutos, né, já era. E a mente, a função da mente é pensar. A mente, ela é como um radar, ela é como um sensor. Sabe, um sensor que está sempre procurando, buscando, corrigindo, observando, fazendo conexões, né? É como um computador ali, ele está sempre lendo alguma coisa, procurando uma informação. O nosso cérebro é assim, ele funciona assim. Tá, Fernando, mas e como é que eu faço? Como é que a meditação funciona? Né? O objetivo inicial da prática da meditação não é parar a mente, né? Isso é quase impossível, né? A pessoa querer começar a meditar e de cara já querer parar a mente, né? Então, o início para isso, para as práticas, é você observar essas atividades da mente. Você começa observando, sem que você seja afetado por esses movimentos, por esses pensamentos. Então você se coloca como um observador, sem se apegar a determinado pensamento A, B, C ou D. Você observa o que está acontecendo, né? E num segundo momento, quando você está observando, você começa a acalmar esses pensamentos, né? Você tem o poder, você tem o domínio, o treino de observar e perceber que esses pensamentos vão se acalmando, vão se aquietando, né? E aí, com o treino, com a prática, isso vai se tornando algo mais natural, mais espontâneo, né? Até que a gente não precise pensar e parar para meditar, a gente já está conectado, a gente já está percebendo, observando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? Mas, claro, isso vem com a prática, não é uma, duas vezes que a gente vai sentar para meditar e que vai acontecer. E a outra objeção que as pessoas falam, Fernando, mas eu já tentei de tudo, já tentei várias técnicas, várias alternativas, já tentei várias terapias, várias coisas, e nada funciona, não sei o quê. Daí eu pergunto, ok, mas dentre as centenas, talvez milhares de técnicas, de linhas, de escolas, de meditação, de mindfulness, de relaxamento, de meditação ativa, passiva, respiração. Existem N tipos, né? Será que você não Será que você não deixou de tentar ou buscar algo que fosse mais adequado para você nesse momento, né? Como eu falei ali no início da live a respeito das atividades físicas, né? Puxa, às vezes correr eu não gosto, mas de repente eu gosto de andar de bicicleta, ou de repente eu não gosto de ir para musculação, mas de repente eu gosto de ir para ginástica, né? De repente eu não gosto de pilates, mas eu gosto de yoga, né? Então, procurar, buscar o que o nosso organismo se adapta melhor, né? E isso faz parte do autoconhecimento, né? Da autoexperimentação, de você tentar, pô, não dá por aqui, vamos tentar por ali, né? Não desista na primeira vez, né? Não diga não consigo e não vou mais tentar, né? Tenta buscar outras ferramentas, outras alternativas, né? Então é isso que eu comento, né? Quando as pessoas falam dessas objeções, do fato de não conseguir meditar e não conseguir trazer esse reequilíbrio de saúde, né? Através da meditação. E aqui eu vou compartilhar com vocês, né? Eu compartilhei o que funciona. Vou compartilhar o que não funciona, o que na minha percepção não funciona para trazer esse estado de equilíbrio, esse estado de, de busca da saúde, né? Em todos os níveis, todas as esferas, né? Então, eu vejo que
por exemplo, né, tomar uma medicação, né, tomar uma pílula, né? Muitas vezes a gente está habituado, acostumado a tomar uma pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas, ou grande parte dos nossos problemas, né? E eu digo que não resolve, e pela seguinte questão, né? Quando você tem um desequilíbrio a nível físico, por exemplo, essa questão ela já tá na ponta, né? Ela já está lá no final, ela já está lá como um sintoma do desequilíbrio, né? Vou dar um exemplo assim bem prático, bem palpável para gente. Uma pessoa tem uma disfunção na coluna, né? Ela tem uma coluna que está um pouco torta e ela vai ter um problema lá no joelho, né? Vai ter dores no joelho insuportáveis. Daí eu pergunto para vocês, adianta eu tratar o joelho? Adianta? Talvez. Ele, mas vai começar a doer novamente o joelho. Porque a causa do problema não está no joelho, está na coluna que está torta. Então eu tenho que tratar o quê? A coluna. A mesma coisa são as doenças físicas, que a gente muitas vezes se entope de medicamento, né, para tentar curar uma doença que está no físico, mas que arrisco dizer que mais de 90% dos casos, elas não têm a origem no físico, elas têm origem a nível emocional, psíquico, mental, energético. Então, por isso que não adianta, né, a gente tentar usar essas medicações como um paliativo para abafar os sintomas de um na raiz. A gente tem que ir na essência, tem que ir na fonte, né? Tem que ir direto lá, da onde está brotando esse desequilíbrio no nosso organismo, no nosso sistema, né? E outra questão, né, que eu percebo que a nossa cultura ocidental traz muito, que é a cura de partes, né? Fragmentando o nosso sistema, nosso corpo, né? Em partes diferentes, né? Tanto é que a gente vê dentro da medicina uma separatividade de especialidades médicas, né? Que nem eu falei em algumas lives atrás, né? Existe o especialista em olho, existe o especialista em coração, o especialista em ossos, e por aí vai. Então, a nossa cultura ocidental fragmentou o indivíduo, fragmentou o ser humano em partes, né? Esquartejou ele para poder estudar cada uma dessas partes e ser um especialista em cada uma delas. Só que nós não somos pedacinhos reunidos num sistema, né? O sistema ele está interligado, o sistema ele está interconectado, né? Então um órgão depende do outro, né? A medicina chinesa traz ali aquelas técnicas de acupuntura, de reflexologia, né? Onde cada ponto do pé tem uma ligação com algum órgão do nosso corpo, né? Dentro da acupuntura tem os pontos que vão interferir na nossa energia vital, e por aí afora, né? Isso já é estudado, já é sabido há mais de 5.000 anos, através dessas tradições, né? Só que na nossa cultura não é levado em consideração isso, né? Então a gente fica tentando curar a, os sintomas, né? Fica
tentando resolver um problema lá na ponta, né? Tentando remediar, tentando abafar, apaziguar aquilo, e não vai na raiz, não vai na essência. Então, talvez por isso a sociedade esteja né, tão adoentada, né? As pessoas talvez nunca consumiram tantos remédios, tanta química, né? Pelo fato de a gente não olhar para a raiz do problema. A gente está chegando aqui no final da live, teria assunto aqui para bastante tempo ainda, mas a gente está chegando próximo aqui no final e eu queria compartilhar ainda com vocês, né, algumas informações, né? Então, como eu acabei de falar, né, o que eu entendo que funciona, né, é observar o ser humano dentro dessa totalidade, né, entender, compreender essa relação entre o sistema humano e os outros sistemas. Como eu falei lá no início da live, nós não somos sistemas separados de um grande sistema. Nós somos um sistema, um corpo humano é um sistema inserido dentro de outros grandes sistemas, né, o sistema biológico, o sistema da natureza, enfim, é um sistema muito complexo. Então, a gente tem que olhar para essa forma de vida que somos nós, seres humanos, inseridos num grande sistema. E aí a gente encontra esse equilíbrio de dentro para fora e vice-versa, né? Então, a prática da mudança dos nossos hábitos individuais, né, de separação, de separatividade, por hábitos mais integrativos, né, e que equilibrem todo o nosso sistema, vão trazer saúde, né, para nós como indivíduos e, como consequência, para o sistema maior, para a sociedade, para o sistema vivo, para a nossa terra, né? Então, aqui eu queria dar 5 dicas aqui, né? A primeira dica que eu queria compartilhar com vocês é que, para gerar alguma mudança, primeiro a gente deve compreender algo diferente. Então, o primeiro passo é a compreensão de algo. A segunda dica é que nós devemos aplicar isso que a gente aprendeu. Não adianta a gente só entender, compreender, se a gente não aplica, não vai gerar mudança. A terceira dica é que a gente deve repetir essa ação até que ela se torne um hábito. Se a gente não repetir, não transformar aquilo num hábito, essa ação ela acaba deixando de existir, a gente para de fazer e volta tudo como era antes. A quarta dica, a gente deve cultivar esses hábitos, né? Então, cultivar é transformar, é olhar para eles, botar energia, botar foco nos hábitos para que eles se tornem automáticos, para que a gente não tenha que pensar como escovar o dente, tomar banho, comer. A gente não precisa pensar, a gente faz isso porque está dentro do nosso hábito, da nossa rotina diária. As 5 dicas que eu queria compartilhar com vocês é que a gente deve compartilhar esses hábitos com mais pessoas, né? E dessa forma, compartilhando, isso transborda, né? Vai além das bordas do nosso ser e ela vai para outros seres, vai para outros indivíduos e isso vai se propagando. Esses hábitos, né? Compartilhados, eles vão se espalhando, né? E com isso, né? Dito essas 5 dicas aqui, né? Eu queria convidar vocês, né, para uma aula, um aulão que eu vou dar no dia 15 agora, sem ser nessa quinta da semana que vem, onde eu vou trazer algumas informações mais aprofundadas, algumas informações mais específicas, mais práticas, para que aí sim a gente possa entrar em ação, né, e começar esse processo de mudança, de transformação, de saúde, né? Então, vai ter um link, você clica, né, aqui no canal aqui e faça a sua inscrição para participar dessa aula, né?
A gente tem aqui mais uns minutinhos. Eu vou compartilhar com vocês uma prática para que a gente consiga introspectar isso. É uma prática muito breve. Então, eu queria convidar vocês a fechar os olhos por alguns instantes, encontre uma postura confortável na tua cadeira, no teu assento. Toma 5 respirações longas, profundas e lentas, sentindo a cada exalação teu corpo se relaxando ainda mais e mais. Sente o peso dos teus ombros repousando em direção ao solo, em direção aos teus pés. Percebe o ar entrando pelas tuas narinas, percorrendo todo o teu sistema respiratório. Exala esse ar pela boca, soltando e relaxando todo o teu corpo. E agora, perceba, imagine que você está numa praia, sentado numa cadeira, tomando sol, sentindo aquela energia do sol no teu corpo, na tua pele. Essa energia, esse calor que vem do sol, ele bate no teu peito, no teu tórax, nas tuas pernas, braços, no teu rosto, trazendo um calor agradável, trazendo uma sensação de bem-estar, uma sensação de vivacidade. E você vai se preenchendo, vai se nutrindo dessa energia que é emanada pelo sol. E da mesma forma que você absorve, você sente essa energia, você mentalmente vai canalizando, vai direcionando essa energia de calor, de bem-estar, uma sensação boa, agradável. Você vai canalizando, vai emanando essa energia para aquelas pessoas que estão próximas, aquelas pessoas que você sente afinidade, para aquelas pessoas que vêm na sua mente agora, para aquelas pessoas também que você tem uma certa dificuldade de relacionamento, você emana essa energia para essas pessoas. Então nesse momento, você é como um canal onde você recebe essa energia, esse calor vindo do sol, essa sensação de bem-estar, de potência, de poder, de tranquilidade. E você, como um canal, você emana esse calor, essa energia para essas outras pessoas. E quanto mais você emana, quanto mais você manda, mais essa energia flui através de você. Mais essa energia te traz essa ação de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia, de pureza, de saúde, de comunhão, de união.
gente pode lentamente retornando aqui, abrindo nossos olhos, voltando por aqui agora, para esse momento presente. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer por estarem dispostos a ouvir, a aprender um pouco mais, a compartilhar, né, desses conhecimentos, desses ensinamentos que eu compartilho com vocês. Então fica aqui meu convite, né, para o próximo dia 15 agora de outubro, né, faça sua inscrição, participe, né, dessa aula onde eu vou trazer mais elementos para que a gente possa estar em saúde e harmonia com todos. Uma boa noite e nos vemos.